Vamos então agora à aplicação dessa fórmula. Vamos à aplicação dessa fórmula. Então veja bem, tá? Conclusão disso, né? Conclusão disso é que o seguinte, é que daí a exponencial, tá? é n vezes diferenciável, qualquer que seja o n natural, e a enésima derivada da exponencial em x é exponencial em x, qualquer que seja o x real. E é n vezes diferenciável, e essa derivada é qualquer que seja o x real e qualquer que seja o n natural. Portanto, logo, a exponencial ela é estritamente crescente e é convexa, que é a sua derivada primeira. Tá? Desculpe. Tá? Conclusão, de novo. Desculpe, então, vou repetir. Então, daí, a exponencial ela é n vezes diferenciável, qualquer que seja o n natural, e a enésima derivada da exponencial em x é a exponencial em x, qualquer que seja o x real e qualquer que seja o n natural. Ou seja, a exponencial é estritamente crescente no seu domínio. Porque ela é diferencial no seu domínio, a derivada é positiva, a exponencial é sempre positiva. Tá? E assim como a derivada segunda da exponencial é exponencial, portanto a derivada segunda também é positiva, a sua derivada segunda é positiva em toda reta, então ela é convexa em R. Então a conclusão agora é a seguinte, próxima conclusão. A próxima conclusão é que, portanto, a exponencial ela é estritamente crescente em R e é estritamente convexa em R. O seu gráfico tem concavidade voltada para cima. É uma função cujo gráfico tem concavidade voltada para cima. Tá? Outra coisa é que, tá? Além disso, quem é a integral indefinida da exponencial? É a exponencial, mais uma constante, tá? Integral da exponencial, derivada da exponencial, então a integral da exponencial é a exponencial. Vamos derivar, tá? Então veja, seja f de x igual a exponencial de x2 menos 4x mais 1. Então,
Qual é a fórmula derivada aqui, né? AF, composição de duas funções diferenciáveis, AF é diferenciável, e quem é f' de x? É a derivada da exponencial aplicada no polinômio, então é a exponencial de quem? Do polinômio, vezes a derivada do polinômio, 2x menos 4. Deixa eu ver se... Bom, então, seja g de x igual a exponencial de 1 sobre x2 menos 4. Então, tem-se, né, de novo, composição de duas funções diferenciáveis. Então, a derivada da g em x, quem é? Fica a derivada da exponencial aplicada nessa função, que é a exponencial dela, menos 4, vezes o quê? A derivada de 1 sobre x2 menos 4, que é menos que derivada de x2 menos 4, 2x dividido por x2 menos 4 ao quadrado. Parênteses aqui. Então você tem isso, tá? E você também tem isso. Como é que é? Exemplo, a integral de x ao quadrado vezes, tá, a exponencial de x3 menos 1, integral dessa função. Então, como é que eu resolvo? Né? Como é que eu resolvo? Então, faz a mudança de variável, né? U igual a x3, com essa mudança, com essa identidade, com essa igualdade aí, du é 3x2 dx, portanto, essa integral, vamos ajeitá-la para usar a mudança de variável, então fica, a integral fica o quê? 1/3 da exponencial de x3 menos 1, aí o x2 leva para junto do dx, multiplicando por 3, 3x2 dx. Com isso, você tem aqui o u, ó, u, e aqui, deu. Então, você tem o quê? O que você tem? Você tem integral de 1/3 da exponencial de u, integral em u. Ou seja, isso é 1/3 da exponencial de u mais uma constante. Mas eu quero a integral em x, né? Então, isso vira que 1/3 da exponencial, desculpe, perdão, viu? Perdão. É u igual a x3, não. U igual a, né? U igual a x3 menos 1. Correção, tá? U igual a x3 menos 1 du ao 3x2. Então, isso fica corrigido isso, então fica 1/3 da exponencial de quem? De x3 menos 1. Tá?
mais uma, mais a constante. Justamente, ó, a derivada disso aqui dá 1/3 da exponencial de x3 menos 1 vezes 3x2. Então, eu volto para cá, tá? Então, você tem essa integral. Mais um exemplo. Opa! Mais um exemplo. Integral do cosseno de x vezes a exponencial de seno de x dx. Então, isso fica o quê? Mudança de variável. Mudança de variável. U igual ao seno de x. U igual ao seno de x. Então, quem é du? Cosseno de x dx. Portanto, isso aqui vai ficar, né, ajustando. Essa integral fica a integral da exponencial do seno de x vezes o cosseno de x dx. Então, fazendo a mudança, esse aqui é quem? Esse aqui é o u, enquanto isso é o du. E eu tenho a integral de quê? A integral, então isso aqui é igual a integral da exponencial em u, du, isso é a exponencial em u mais uma constante e que, portanto, vira o quê? A exponencial do seno de x. Antes de seno de x, mais uma constante. Também, derivada da exponencial do seno é a exponencial do seno vezes a derivada do seno, que é o cosseno. Está aí a sua integral. Agora, vamos a algumas propriedades da exponencial, consequência da sua definição. Então, primeira delas. Veja, a exponencial é a inversa da função logaritmo natural. Então, primeira consequência dessa... quer dizer, primeira não, já teve outras consequências, né? Mais consequências, né? Então, proposição. Proposição. Proposição seguinte: dados x e y reais, a exponencial de x mais y é a exponencial de x vezes a exponencial de y. Prova disso. Prova. Ora, dados
dados x e y reais, você tem o seguinte: quem é a exponencial de x mais y? Isso aqui é igual. Vou continuar aqui, que é o que eu vou escrever, eu acho que não dá aqui. Isso aqui é a exponencial. Veja bem, x é real. Por que a exponencial é a inversa do logaritmo natural? X é o logaritmo natural da exponencial de x. Isso é o x, isso é o x. X é o... Só para você entender. Quem é o x? Esse x aqui é o logaritmo natural da exponencial de x. É o logaritmo natural da exponencial de x. Mas a mesma coisa com y. O y é real. Então esse y é o logaritmo natural da exponencial de y. Pronto, fecha aqui e fecha o parênteses. Acontece o seguinte, eu já sei que a soma dos logaritmos naturais é o logaritmo natural do produto. Então eu vou agir desse jeito dentro e você vê que isso aqui, ó, quem é a soma dos logaritmos naturais? É o logaritmo natural de quem? Do produto. Produto de quem? Da exponencial de x pela exponencial de y. Tá certo? Tá bom? Eu tenho aqui isso, ó. Logaritmo. A soma dos logaritmos naturais é o logaritmo natural do produto. Primeira propriedade demonstrada sobre o logaritmo natural. Logaritmo natural do produto é a soma dos logaritmos naturais. Agora olha o que eu tenho aqui. A exponencial do logaritmo natural de um número positivo. Que está aqui dentro é positivo, claro. Só posso calcular o logaritmo natural de um número positivo. E esse número é positivo, que é o produto de dois positivos. Exponencial de x é positivo, exponencial de y é positivo. Então eu tenho um número positivo. E quem é a exponencial do logaritmo natural de um número positivo? É o próprio número. Então isso aqui é igual a exponencial de x vezes a exponencial de y. Então está demonstrado. Tá? Exponencial da soma é o produto das exponenciais. Como consequência dessa proposição, então, eu tenho a seguinte. Eu tenho a seguinte. Eu tenho a próxima. Desculpe. Dados x e y reais, a exponencial de x menos y é a exponencial de x dividido pela exponencial de y. E a prova? Bem, já foi demonstrada a anterior, que diz que a exponencial da soma é o produto das exponenciais. Então eu vou usar. Uso como? Sim, ó. Dados x e y reais. Lembre, exponencial de qualquer número real é um número positivo. Tá? E já foi demonstrado, está lá, ó, que a exponencial da soma é o produto das exponenciais. Então veja aqui, vamos agora aqui, ó, dados x e y reais,
Então, olha o que você tem. Quem é a exponencial de x? A exponencial de x é a exponencial de x menos y mais y. Então, coloco um parênteses aqui, não é? E aí eu uso a minha propriedade que já foi demonstrada. A exponencial da soma é o produto das exponenciais. Então, se eu comparo o primeiro, a saída com a chegada, né, com essa chegada aqui, a conclusão que eu tenho é que a exponencial de x menos y é o quê? É o exponencial de x dividido pela exponencial de y. Então, tá aí a primeira, a sua proposição demonstrada. Próximo, como eu disse, consegue encerrar agora e começar outra.